O Sport já trabalha com a ideia de anunciar 3 contratações essa semana, tá, galera? São 3 reforços. A informação que eu tenho é que são 2 atacantes e um meia, e que as negociações estão muito avançadas. Aliás, tem mudança no Sport. Na verdade, mudou e não mudou. Tem um movimento dentro do grupo do Matheus Souto Maior e estão chegando 2 novos diretores de futebol. Que, na verdade, quem manda mesmo é o Ítalo Rodrigues, que é o cara que decide as coisas no esporte. E, apesar dessa mudança, desse movimento, para a chegada de mais 2 diretores, e eu vou falar sobre eles aqui, o Ítalo Rodrigues é um cara que mantém o contato com os empresários, com o staff dos jogadores, e é ele que está decidindo. A gente vai trazer essas informações, até porque o Sport joga no próximo sábado contra a equipe do Vila Nova, jogo que acontece lá em Goiânia, tá, galera? No Oba. Vou trazer detalhes a partir de agora, fica no vídeo até o final. Muito bem, aconteceu um movimento dentro do grupo, do próprio grupo do Matheus Souto Maior, para 2 novos diretores de futebol. Estatutário seria isso, né? Porque o remunerado, o cara que decide, é o Ítalo Rodrigues. Pô, são pessoas que estão, né, com boas intenções, que conhecem, gostam do esporte, têm história no esporte, mas que ainda não têm experiência no futebol. São, né, bem-sucedidos, mas futebol é uma coisa que precisa de mais estudo, abnegação, conhecimento, enfim. Você tem que ver muito o jogo, você tem que estar por dentro do mercado, você tem que viver 24 horas o futebol. Essa é uma realidade. E assim, não sei se um novo departamento de futebol, e principalmente os novos diretores, eles têm, né, essa condição de conhecer do futebol. Saber, tal jogador jogou em tal clube, começou em tal clube, é um jogador que está passando um momento bom, né, não está bem. Esse jogador é um jogador que tem dados estatísticos dessa maneira. É um jogador que cabe no time, é um jogador que é problema, um jogador que não é problema, enfim, tudo isso. Mas vamos para o vídeo aqui, porque essas 3 contratações estão bem encaminhadas, hein, galera? Bom, deixa eu só dizer a vocês que vai cair a grana do Zé Lucas, né? A venda do Zé Lucas, a primeira parcela, acontece agora, nesse mês de agosto. O Sport já está trabalhando com essa grana para trazer esses novos jogadores. E, assim, são 2 atacantes, um de área e um de beirada, né? E aí o Sport precisa urgentemente desses jogadores. E mais um meia de qualidade, um meia de transição rápida, que o Sport, obviamente, está no mercado. Mas deixa eu começar com essa notícia aqui, que mudou e não mudou. Vou explicar isso para vocês. Primeiro eu vou para a matéria aqui, que é do Daniel Leal, do Lucas Holanda e da Camila Souza. O Sport reestrutura o departamento de futebol com novos diretores. Bruno Reis e Leonardo Cruz passam a integrar a direção em reformulação, que busca fortalecer a atuação do clube na gestão da pasta. Além disso, um comitê também será criado, galera. Então, essa é a notícia que, obviamente, está sendo... que aconteceu, né, desde sexta-feira, que isso vem acontecendo. Nesse sábado teve reunião e no domingo, então, a definição. Então, vamos lá. A diretoria de futebol do Sport, mais 2 novos integrantes, tá? Nesta semana. Trata-se de Bruno Reis, atualmente vice-presidente de Relações Institucionais, que já está no grupo do Matheus, e do advogado Leonardo Cruz, ambos nomes ligados ao grupo político do presidente rubro-negro Matheus Souto Maior. Quer dizer, o próprio grupo, ele não foi buscar ninguém de outro grupo, ninguém com outra vertente, outra mentalidade. O próprio grupo dele, do Matheus, ele está fazendo, obviamente, esse movimento dentro do clube. Leonardo Cruz e Bruno Reis irão se juntar aos diretores de futebol Marcos Vinícius e Lucas Ventura, além do executivo Ítalo Rodrigues, do gerente Hudson Santos e do coordenador Breno Lucena. Então, quer dizer, o Ítalo Rodrigues continua, o Hudson, que é o gerente, e o coordenador Breno Lucena. Aí sim vai ter um comitê, tá?
Além disso, o comitê composto por Matheus Sotomayor, que é o presidente, pelo vice-presidente executivo Cadico Pereira e pelo vice-presidente financeiro Eleuberto Martorelli. Eles realizarão reuniões periódicas com o departamento para deliberar decisões. A informação das mudanças no departamento foram confirmadas ao GE na última sexta-feira pelo presidente Matheus Sotomayor, com os detalhes escolhidos pela reportagem nesse fim de semana. Abre aspas, a gente vai colocar uma força a mais no departamento de futebol. Acho que nesta semana vocês já virão, já vão sentir isso. Foi uma coisa que a torcida cobrou muito da gente, disse o executivo, o chefe do executivo, Matheus Sotomayor. Quer dizer, essa semana, galera, a gente já vai sentir isso. E é justamente nessa semana que a gente vai ver essas contratações, que já estão sendo definidas pelos novos diretores, com os outros diretores que estavam juntos, o Marcos Vinícius e o Lucas Ventura, junto do Leonardo Cruz e do Bruno Reis. Essas 3 contratações que eu falei, de um meia e de 2 atacantes, já vem com essa linha nova desse departamento de futebol, como falou o presidente. Vocês já vão sentir isso essa semana. E essa semana, então, essas 3 contratações vão acontecer, tá? Tem mais um detalhe aqui sobre a questão do Ítalo Rodrigues, tá? Caramba, eu sinceramente, eu acho que às vezes você tem que ter um cuidado para você definir o executivo de futebol e dar determinados poderes a ele. Não todos os poderes, ele não pode tudo. Ele não pode decidir salário do jogador, contrato do jogador, acordo com o jogador, com o staff do jogador. Isso não pode acontecer. Isso tem que passar por um diretor do clube, estatutário, junto para decidir, por que o salário dele é desse tamanho? Por que isso? Por que aquilo? Tem que ser tudo questionado, galera. Porque o executivo, ele tem contato com todos os staffs. Às vezes, é como eu sempre falo aqui para vocês, às vezes você vai contratar um jogador, só que o empresário tem 15 jogadores, aí ele está com 3 lá, e ele vai dizer, vai esse jogador aqui, mas esse outro você tem que levar também. E aí, como é uma coisa de praxe já, o cara leva. O cara traz o jogador, empurra a bucha de canhão. E o executivo, ele tem, obviamente, como jeito para poder acertar isso. Enquanto que o diretor estatutário diz, não, vou buscar outro. Porque tá isso acontecendo no mercado direto, galera. Está acontecendo no mercado. Essa coisa de empurrar é bucha. E às vezes o cara tá parado e às vezes o cara chega e oferece de graça. Leva esse jogador aí, tá parado, tá de graça aqui para mim, eu tô só tendo custo com ele, então leva ele de graça aí. Mas quando vai fechar o negócio, aparece um clube besta lá e diz, opa, eu pago 5 milhões ou 15 milhões, como o Sport fez no Carlos Alberto. E aí começou, opa, você para aí, não vai mais de graça não, agora é 15 milhões ali para aquele outro clube. E é assim que é o mercado, galera. Então por isso que eu acho que tem que ter pessoas, eu não diria nem abnegados, eu diria estatutário que tem condição de acompanhar essas negociações. Porque é inadmissível, galera, um clube como o Sport, em 2 anos, ter um movimento financeiro de 630 milhões e ficar devendo o que o Sport ficou devendo, cara. É inadmissível isso, meu irmão. 630 milhões em 2 anos, cara. Isso não sou eu que estou dizendo, não. São os dados aí do balanço. Então, quer dizer, é difícil você realmente, hoje, confiar 100%. O futebol, ele sempre tem artimanhas. E tem, claro, às vezes um gestor, ele ganha 15 mil no clube, tá? E aí vai para outro clube, porque o clube é maior, vai ganhar 100, 200, enfim. Você tem que ter um cuidado especial, porque é muito simples, é fácil, a conta é assim. O cara é emprestado pelo clube X, aí ele pede, por exemplo, 200 mil. Mas se for um clube como o Sport, ele pede 2 milhões. E você tem que saber negociar, saber fazer isso para que não prejudique o clube, na minha opinião. Então é esse um fato que está acontecendo. Roberto, mas quem são esses 3 jogadores? Bom, eu sei que o Sport está negociando com o Tiquinho Soares, tá. Está negociando com o Zé Rafael, tá. Não está negociando mais com o Ganso, o presidente disse que não está. Eu soube através de fontes que tem investidores que podem voltar essa negociação. Mas eu não vou falar sobre isso não, para não estar alimentando esperança do torcedor. Roberto disse isso, Roberto disse aquilo. Eu fico sabendo de determinadas coisas e vou
entender se realmente não é uma perua, se é verdade, se pode acontecer, porque toda hora chega um empresário aqui, agora mesmo eu estou conversando com vocês, tem meu WhatsApp tocando aqui, ó. Aí eu estou vendo aqui. Não é ninguém de futebol, mas geralmente é alguém de futebol que aí passa a informação. Roberto, ó, estão pagando X para tal jogador. Ó, esse jogador foi oferecido a tal clube. Ó, às vezes o próprio staff do atleta, que obviamente a gente tem contato, fala, ó, tô negociando fulano de tal para ir, tá sabendo? Ou então um amigo dele, ou um cara que faz parte do pool dele, porque hoje o empresário, ele não é só, cara, ele tem um staff com vários empresários em outras cidades, em outros estados. E aí alguns são aqui de Recife mesmo, tá? Que tem uma espécie de pool com o empresário X que tem mais poder financeiro, que tem mais conhecimento no mercado. E aí vai me passar informação. Às vezes eu fico olhando aqui e eu já estou um pouquinho, né, rodado para cair nisso, né? Mas enfim, eu fico apurando tudo para saber o que realmente existe de verdade. Então, galera, na verdade, essa coisa de mudar, mudou e não mudou, porque, obviamente, quem está à frente, quem decide tudo é o executivo, que é o Ítalo Rodrigues. Então, o pessoal do esporte vai fazer grupo lá, o Leonardo e o Bruno vão fazer grupo com os outros que já estão lá, né? Que é o Lucas Ventura e o Marcos Início. Então, é um grupo de 4 executivos bem-sucedidos, né, nas suas vidas pessoais e profissionais e que estão como diretores estatutários no esporte, mas que não conhecem muito bem. Essa semana eu fiz até uma entrevista com o Fred Domingos, que ganhou 14 títulos no esporte. E essa entrevista foi no podcast Pode Resenhar, da nossa TV Guararapes Record. E é uma entrevista muito boa para esses novos diretores, como funciona. Às vezes o departamento de estatística, né, o departamento que trabalha junto no futebol do clube, né, e analistas de desempenho, que trazem, ó, são esses 3 jogadores e opções. Às vezes eles trazem os dados e os dados são corretos, mas você precisa ver o cara jogar, você precisa ver se o cara realmente, né, é um cara que tem espaço no time, tá? Que vai chegar, que vai agregar. Isso você precisa conhecer. Isso aí, meu amigo, só com tempo e com experiência. Não é de uma hora para outra que você conhece futebol, não. Futebol é uma coisa, não é ciência exata, não, tá? Isso é bom que se diga, né? Então, por isso que tem situações e mais situações. Mas, ó, deixa aqui o like, o joinha, o gostei, comenta aqui. E dá a sua opinião. Se você concorda comigo, tudo bem. Se não concorda, também eu respeito demais a sua opinião. Roberto, não concordo com você por isso, pode ficar à vontade. Esse é o seu canal aqui. Mas, ó, se inscreve, dá moral, ativa o sininho. Obrigado, fica na paz de Deus. Valeu, pessoal. Tchau.